Êxodo 19, 5, apenas o verso 5. Diz assim, irmãos, presta bem atenção o que vai dizer esse texto. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas eu quero dizer, irmãos, sobre a antiga aliança e a nova, e é fundamental que os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas, e quem puder se assentar, e pode se assentar, ficar à vontade. Então, irmãos, a gente ouviu aqui que Deus está falando com Moisés, ouvindo a voz e guardando a minha aliança. Irmãos, nós sabemos que a nação de Israel, Deus criou a nação de Israel a partir de um homem chamado Abraão. Deus chama Abraão, isso está em Gênesis 12, diz a Abraão e a sua esposa, olha, vocês terão uma grande descendência. Vocês terão uma grande descendência. Eu vou dar uma terra a vocês. Vocês vão ter um filho da promessa. E nós sabemos a história, que de Abraão veio Isaac, que de Isaac veio Jacó, e que de Jacó veio as 12 tribos, né? José. Nós sabemos que José foi vendido para o Egito, lá se tornou governador, passou 430 anos e o povo de Deus estava sendo oprimido ali. Então Deus ali atende o clamor do seu povo, lembra do seu povo, levanta Moisés para que libertasse o povo do Egito. No capítulo de número 12, nós vamos ver a instituição da Páscoa, não é isso? Aonde ele manda passar ali o sangue nos umbrais das portas e das vergas, para que quando o anjo da morte viesse, não matasse ali os primogênitos de Israel. O fato é, meus irmãos, que Deus liberta o povo do Egito. Depois que Deus liberta o povo do Egito, agora Deus faz uma aliança, aonde Deus faz a parte dele e o povo de Deus faz a parte dele. Certo? Ouvindo a minha voz e guardardes a minha aliança. Ele está dizendo, olha, vocês têm que guardar a minha aliança. O capítulo 19 de Êxodo até o capítulo de número 24 é apenas leis que Deus está dando ao seu povo. Êxodo 20. Versículo de número 3. Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Aí vem o verso 12. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho. Então, daqui, e aí vai. Até o capítulo 24 é só lei. Como tratar um servo, como tratar um estrangeiro, como tratar um jornaleiro, que era uma pessoa que trabalhava, era um diarista, né? Então, aqui é a aliança que Deus está fazendo com o seu povo. Olha, vocês devem obedecer, guardarem esses mandamentos. Essa é a antiga aliança. Mas, irmãos, essa aliança, tem um autor bíblico que diz que é a aliança da morte. É a aliança da morte mesmo. Porque o povo nunca conseguiu cumprir a lei. Nem conseguirá. Quando nós lemos a história de Êxodo, quando Moisés desce com as tábuas do mandamento, está lá o povo, no capítulo de número 32, pressionando Arão, né? Pressionando Arão para que eles fizessem outro Deus para adorar. Então,
Arão manda as pessoas tirarem os brincos, as argolas, as pulseiras, e ali eles fazem um bezerro de ouro. Então, quando Moisés desce do monte, a primeira coisa que Moisés vê é eles fazendo outros deuses. Essa é a antiga aliança. Veja que tem a ação de Deus e a ação humana. Olha, se vocês guardarem o que eu estou dizendo, desde o primeiro dia que as pessoas não cumpriram com essa aliança. O fato é, irmãos, que essa aliança era e é e sempre será impossível de ser cumprida. Quando nós lemos o livro, por exemplo, de Juízes, só o livro de Juízes fala que Israel apostatou 7 vezes. Então, Deus punia Israel, porque tem as punições também. Aí Deus levanta Otiniel quando o povo clama. Aí depois vem Sansão, Gideão, Samuel. E assim, irmãos, o povo peca, deixa a lei e vai e vem, e vai e vem. Essa é a história do Antigo Testamento inteiro. Para além do fato de que teve ainda 2 cativeiros, o babilônico e o assírio. Então, meus irmãos, Deus deu essa aliança aqui ao seu povo, para que o seu povo guardasse. Mas o fato é que eles não guardaram a aliança que Deus tinha com eles. Eles quebravam e Deus ia lá e punia eles. Deus ia lá e punia eles. Porque, de fato, irmãos, não tem como cumprir isso daqui. Tem um único mandamento, irmãos, que a gente não consegue cumprir. O último mandamento. Eu diria que é o mandamento do calcanhar de Aquiles, de todos nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi. Como é que escapa do mandamento desse? É simplesmente impossível. Então, meus irmãos, aqui, Paulo diz que a lei é boa, em Romanos 7, é agradável, é perfeita, reflete a santidade de Deus, mas a verdade é que essa primeira aliança, irmãos, não vingou, não deu certo, porque o povo não conseguia cumprir aquilo que Deus estabelecia. Deus estabeleceu essa lei e o mediador dela foi Moisés. Está lá em Hebreus 8, do verso 1 ao verso 5. Que apesar dele ser um servo de Deus, uma pessoa que orava, jejuava, intercedia pelo povo, mas ele era um homem cheio de falhas, fraquezas e pecados. Essa aliança é a aliança da morte. É a aliança que ninguém conseguiu cumprir. O povo de Israel nunca conseguiu cumprir com o que foi estabelecido aqui. Ora Israel estava de um jeito, ora Israel estava de outro. Isso em Reis, isso em Crônicas e por aí vai. Por quê? Porque essa aliança, irmãos, ela é feita de Deus para com o homem. Essa é a antiga aliança. Irmãos, isso mostra que nós, como seres humanos, não temos a capacidade de, com as nossas próprias forças, cumprir com essa primeira aliança. Não tem como. Não tem como. É simplesmente impossível. Um certo dia, alguém chegou para mim e disse: Salomão, tu cumpre quantos mandamentos? Eu disse: nenhum. A pessoa ficou escandalizada. Tu não cumpre nenhum? Eu digo: não, eu não cumpro nenhum. Porque eu já tive outros deuses diante de mim, eu já fiz ídolos para mim. Eu já cobicei o que não era meu. Jesus olhando aqui dizendo: não adulterarás. Ainda que eu não se deite com outra mulher, mas o fato é que é possível vir um desejo. E Jesus disse que aquele que deseja, então eu
não cumpro nenhum. Você está cumprindo quantos? Você acha que isso é com quantos? Me diga aí. Então, irmãos, essa daqui é a aliança da morte. Porque a gente toma o nome de Deus em vão. A gente coloca coisas acima de Deus. A verdade é essa. E, meus irmãos, aí é que entram os folhetos que eu coloquei aí. Deus vendo que essa aliança não subsistiria e o povo dele iria permanecer continuamente em castigo, ele toma a decisão de fazer a nova aliança. Nós já falamos aqui a respeito da ceia, da nova aliança, na perspectiva do perdão de pecados. Nós já falamos que da perspectiva de quem toma a ceia indignamente. Nós já falamos em diversos sentidos, mas nós nunca, como igreja, paramos para meditar, pensar pausadamente o que significa, o que é a nova aliança. Mas aqui, creio eu, que de forma bem breve e bem rápida, já mostrei como era a antiga aliança. Tinha que cumprir aqueles mandamentos. E Israel fracassou. Quando a nação estava em cativeiro, Deus falou com o profeta Ezequiel. Deus falou com o profeta Ezequiel no capítulo 36. Olhe só o que Deus disse ao profeta, a partir do verso 25. A partir do verso 25. Ezequiel 36. Vinte, 36, a partir do verso 25, diz assim: então aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Presta atenção. Dar-vos-ei novo coração, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Essa daqui é a nova aliança. Essa aliança é uma aliança unilateral, ou seja, é de Deus, por Deus, para Deus, do começo ao fim. Preste atenção o que diz o texto. Então aspergirei água pura e ficareis purificado. Deus está fazendo uma promessa. Ele não está dizendo guarde a aliança, não. Aqui a ação é a de Deus, não a dos homens. Ele diz que vai purificar os homens de todos os ídolos e de todas as imundícias. Ele disse, olha, eu vou dar um coração novo. Um coração novo. Tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. O problema do ser humano está no coração. Entenda-se coração como mente, pensamentos, desejos, vontades e emoções. E não um órgão, um músculo que bombeia sangue para as veias do corpo inteiro. Coração é pensamento, mente, vontade, sentimentos e emoções. É o interior do homem. Deus está dizendo, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Eu vou dar um novo coração. A religião cristã, o cristianismo, é a única religião que trabalha com um transplante de coração. Aí essa aliança daqui, veja,
que ele diz o quê? Eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês. E eu vou fazer com que vocês guardem os meus juízos e observei. Então veja que Deus não está pedindo a opinião, Deus não está mandando ninguém obedecer, Deus não está dizendo que... Não, Ele está dizendo quem vai fazer isso sou eu. Quem vai fazer isso sou eu. Porque se depender dos homens, eles nunca farão. Ele diz aqui, eu vou fazer com que o meu povo ande nos meus estatutos. Está claro no texto? Eu vou fazer com que o meu povo ande nos meus estatutos. E quando o cara não anda? E quando o cara não obedece? E quando o cara tem um coração de pedra? O que é que acontece? Ele faz parte da nova aliança, será? Quando ele desobedece, não guarda, não observa, será que ele está na nova aliança incluído? Teve outro profeta, irmãos, que falou a respeito da nova aliança. Profeta Jeremias, capítulo 31, versículo de número 33. Pode ir do 31 ao 33, mas o 33 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente imprimirei as minhas leis, também no coração lhe escrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui está a nova aliança. É Deus quem coloca na cabeça dos homens a lei dele, na mente e também no coração. Isso não é uma coisa humana, não vem de baixo para cima, não, é de cima para baixo. Ele está dizendo, eu vou escrever. Veja, a primeira aliança, irmãos, a antiga aliança, Deus escreveu em tábuas de pedra, não foi isso? Êxodo 20, tábuas de pedra. Quando Moisés chegou lá, viu o povo adorando, quebrou aquela aliança, né, aquelas pedras, aqueles mandamentos. Mas veja o que diz o texto aqui na nova aliança. Eu vou imprimir, eu vou escrever na cabeça do meu povo as leis. Eu vou escrever no coração deles os meus mandamentos. Eu vou tirar esse coração velho, vou dar outro. Eu vou tirar esse espírito, vou colocar outro. Vou fazer com que ande nos meus estatutos. Aqui está a nova aliança. Olha a diferença, irmãos, entre a antiga e a nova. A antiga tinha a participação de Deus com seu povo, e a nova é de Deus para com seu povo, e acabou essa história. Ele é quem faz. Diante disso, irmãos, nós podemos passar para João, capítulo de número 19, versículo de número 30. João 19, 30. João 19, 30. Diz o seguinte: quando, pois, tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Tetelestai, está consumado, está pago. Irmãos, aqui entra a segunda parte da ministração. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Jesus, o sangue de Cristo, ele não só perdoa pecados,
mas ele perdoa pecados. Além de perdoar o pecado, Jesus compra os kits da nova aliança. Em outras palavras, irmãos, Jesus está dizendo: eu paguei para o Senhor dar um novo coração para o meu povo. Eu paguei para que o Senhor dê uma nova mente. Eu paguei para que o Senhor escreva sobre a mente e o coração deles as tuas leis. Eu comprei a fé, o arrependimento, tudo. Eu paguei, tetelestai, está consumado, está pago toda a dívida e o kit da salvação para o meu povo. Porque tem pessoas que pensam que a gente creu em Jesus, se arrependeu, pronto, está salvo. Mas isso é se for de verdade. Se isso acontecer de verdade, vai acontecer tudo aquilo que a gente leu. Vai ter um novo coração, uma nova mente, o Espírito vai habitar, as leis serão imprimidas no coração e na mente, e a pessoa vai andar nos caminhos, porque Deus foi quem disse que ia fazer isso. Então, quando Jesus morre, ele não só compra o perdão, não, ele compra a justiça, uma nova natureza, uma nova mente, uma nova pessoa. Ele compra tudo, ele paga por absolutamente tudo. Essa é a grande obra de Deus para com a humanidade. Aí é onde entra, irmãos, a questão: será que nós temos um novo coração? Será que nós temos o Espírito dentro de nós? Será que, de fato, no fim das contas, Deus escreveu as leis dele no nosso coração e na nossa mente, como diz Jeremias? Se isso não aconteceu, está tudo perdido. Porque a nova aliança é essa. É Deus fazendo pelo seu povo, para o seu povo, por meio de Cristo, simplesmente tudo. Aí tem gente que diz assim: se a salvação for pela fé, eu vou fazer do jeito que eu quero. Bem, só se você interpretar o texto do jeito que você quiser. Mas se você pegar a amplitude da nova aliança, está dizendo: eu vou fazer andar nos meus caminhos, nos meus juízos, guardar os meus estatutos, vou trocar o coração, vou botar o Espírito Santo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí a pessoa vai viver em desobediência? Não. A nova aliança é superior à antiga. Hebreus capítulo 8 fala isso. Fala da aliança de Moisés e da aliança de Cristo como mediador. O que nós podemos, irmãos, aprender com respeito a tirar lições para a nossa vida? Irmãos, nós devemos entender que a nova aliança, muitas pessoas dizem: eita, eu pequei, perdi a salvação, eita, e agora ganhei, perdi, ganhei. Isso é brincadeira. Não existe isso. Teve gente que morreu com depressão por causa disso, até se matou. Ficava nessa. Não. Deus, quando salva uma pessoa, Ele não só perdoa os pecados, mas Ele dá uma nova natureza, uma nova inclinação, uma nova mente. Ele faz um trabalho completo. Não é pela metade, não. Aquele que começou a boa obra. Então, assim, irmãos, quando a gente vê a pessoa laica, e não obedece, e não se rende, e vive aquele do jeito que quer, como quer, não tenha medo nem dúvida. Está fora da nova aliança.
Porque quem está dentro da nova aliança, Deus vai fazer ele cumprir os estatutos. Deus vai fazer com que ele guarde os juízos. Deus vai dar um novo coração. Deus não é como a gente não, que bota um lobo dentro de uma jaula e ele continua sendo lobo, ele só deixa de matar e de destruir ovelhas porque ele está trancado, mas no fundo ele é lobo. Com Deus é diferente, ele faz um transplante, ele muda o coração, muda a mente, ele faz um trabalho excepcional. Com isso também eu não estou dizendo que quem faz parte da nova aliança não tenha pecados ou não seja pecador. É óbvio que é. Porque a nossa briga contra o pecado vai ser até o último dia da nossa vida. Não tem para onde correr. Vai ser assim. Mas o fato é, meus irmãos, que quem está incluído na nova aliança recebe o kit completo. Recebe um kit completo. Nova natureza, novo espírito, novo pensamento, a lei de Deus no coração. Porque uma coisa é a lei de Deus na pedra, outra coisa é edificada no nosso coração. Está vendo a diferença do tamanho e a profundidade da nova aliança? Como é? Irmãos, sabe por que ainda eu prego o evangelho? Por causa da nova aliança. Se não fosse, eu não pregaria, não. Porque eu sei que pelos homens, todos nós nascemos perdidos, nascidos em pecado, somos pecadores, pecamos por pensamento, sentimento, vontades, emoções, não há um justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos 3, Romanos 5, Efésios 2, de 1 ao 3, e por aí vai. Gênesis 6, versículo 5, viu Deus que a inclinação dos homens era mal desde a meninice, mas a partir da nova aliança, eu ainda tenho motivos para pregar. Por quê, Salomão? Você tem motivos. Porque Deus prometeu. Jesus não disse que ia voltar. Ele vai voltar. Um dia. Eu não sei quando, mas ele vai voltar. Deus não prometeu que ia fazer, dar um novo coração, fazer com que a pessoa ande nos caminhos dele, fazer com que as leis dele sejam cumpridas, escrever a lei dele nos corações dos homens. É por isso que eu prego. Senão eu não ia para quê? Porque se dependesse do homem, acabou. Já era. E como é que isso acontece? Através do Espírito Santo. Que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É quem regenera. Ele fala isso. Eu encerro aqui essa fala para a gente ir correr para a ceia. Eu encerro com o que Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos, João 3, é necessário você nascer de novo. Se não nascer de novo, você não entra no reino dos céus. E depois ele disse, você nem sequer você vai ver. É necessário nascer de novo. E o que é nascer de novo? É estar aqui na nova aliança. E é Deus quem faz. A gente não tem poder nenhum para fazer isso, a gente só prega. A gente não tem poder para tirar um pensamento do coração, uma raiva, uma dor de cabeça. Você acha que vocês têm? Quem é que tem condições de fazer uma obra dessa, a não ser o próprio Deus? Me diga aí. Por que é que vive esse... pessoas saem, pessoas vêm, e uma hora está de um jeito... Não nasceu de novo, não nasceu de novo, infelizmente, irmãos. Infelizmente, a religião encapa. A religião, ela maqueia mais a coisa mais linda do mundo, um morto. Mas no fundo, Deus está vendo o coração dela, se ela foi transformada ou não. A religião maqueia, bota uma calça... Bota assim uma roupa bem vestida, um sapato. Ela maquia a coisa mais linda do mundo, um coral. Parece uns anjinhos cantando. Mas a questão é,
nasceu de novo, teve um coração transformado ou não. Se não, está perdido. Mas, diante disso, irmãos, nós podemos confiar no Senhor, porque pela fé nós podemos receber essas promessas.